Obras de Pedro de Camargo. Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora, chegou a sua vez. Uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis vai tornar sua busca mais fácil, sempre focada em atender suas necessidades e desejos. Agende agora a sua visita. Ligue 21 2490 1132, 21 2490 1132 ou acesse a página no Instagram @gaimóveis para mais informações. Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos conectar-nos cada vez mais, meu caro ouvinte, com o Evangelho de Jesus. Estabelecer essa comunhão, viver este hálito mental como sentido para as nossas vidas. Escolha do bom uso do nosso livre-arbítrio e permanecer com Jesus nesse propósito para que a sua luz possa estabelecer fortaleza moral, convicção, segurança pessoal e emocional em nossas vidas. Você acompanha conosco a obra Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, é editora da Federação Espírita Brasileira. Já estamos na segunda parte desta obra, que Pedro de Camargo designou por estilhas e limalhas, ou seja, minúcias, pormenores da abordagem da origem do entendimento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estudar o capítulo O Trabalho, e ele inicia dizendo: não devemos deixar que a nossa existência transcorra através de uma luta acirrada, por vezes feroz, no terreno rigorosamente utilitário. Ou seja, meu caro ouvinte, não façamos da oportunidade do exercício da ocupação profissional como um recurso de disputa, de tormentos, de ganância. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, sob o título Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, temos o dever. O item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então, meu caro ouvinte, é exatamente o que Pedro Camargo está dizendo. Não façamos da ideia utilitária da ocupação profissional uma luta acirrada. Antes possamos reconhecer essa condição, o dever moral, primeiramente para consigo mesmo. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então veja, meu caro ouvinte, que esse dever íntimo que fica entregue ao nosso livre-arbítrio é uma questão muito íntima de nós para conosco mesmo.
perante a própria consciência e não estabelece esse concurso de aparências exteriores. Então é por isso que ele não tem testemunhas, mesmo perante vitórias íntimas ou derrotas, não será uma condição exterior. E este estado de despertamento da consciência, ele faz um antagonismo com as nossas tendências, ou seja, as paixões. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia, para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então está bem claro aqui, não é, meu caro ouvinte? Façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Então o dever começa neste ponto em que nós não vamos alterar a felicidade ou a tranquilidade, o direito do nosso semelhante. E acaba quando também nós reconhecemos o limite daqueles que desejam transpor o mesmo em relação a nós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então o mal, meu caro ouvinte, é zero na criação divina. Ele é atributo nosso, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Por isso que Deus colocou para todos as mesmas circunstâncias em tempos diferentes, para que possamos estabelecer experiência diante das adversidades, dos desafios, daquelas condições que vão estabelecer e tirar de cada um de nós o maior brilho que se possa estabelecer. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ou seja, meu caro ouvinte, tudo que realizamos no campo do dever de consciência íntima estabelece essa condição, a confiança máxima em Deus e o respeito aos semelhantes. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Afirmou Lázaro
Paris, 1863. E Pedro de Camargo continua: não convém sermos exclusivamente formigas. Precisamos ter alguma coisa de cigarras. Com ambos estes insetos temos que aprender. Com a formiga, a perseverança, a ordem, o método no trabalho, enfrentando e vencendo a escabrosidade do carreiro a percorrer. Com a cigarra, o processo de amenizar a aspereza das provações e das vicissitudes inerentes às nossas condições atuais. Ou seja, meu caro ouvinte, é um esforço a desenvolvermos para estabelecermos um comportamento equivalente de satisfação e alegria, tanto no momento do trabalho quanto no momento do entretenimento. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27. E do Livro dos Espíritos, limite do trabalho, repouso. Questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E a questão 683. Qual o limite do trabalho ou das forças? Em suma, a esse respeito, deixa inteiramente livre o homem. Então, meu caro ouvinte, esse reconhecimento do limite das forças cabe a cada um de nós. O trabalho não é castigo, é bênção. Deve, por isso mesmo, ser executado com prazer. E o meio de conseguirmos isso consiste em reduzir o quanto possível o cunho egoístico de que o mesmo se reveste em nosso meio. Então, estabelecer esse concurso de apropriação com o trabalho é aquela condição de nos identificarmos com o nosso talento e estabelecer esse concurso através da comunhão da intimidade, reconhecendo como uma bênção. E apesar dos grandes desafios, das condições que estabelecem o convite, às vezes a superação de grandes adversidades, toda a condição, na verdade, está dentro de nós. O cunho egoístico, ou seja, o quanto nós agimos somente pensando exclusivamente em si mesmo. E é assim que nós encontramos nas adversidades maior peso, e é por isso que com Jesus o fardo é leve. Vamos continuar avaliando o trabalho já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos agora na segunda parte da obra Em Torno do Mestre, cujo autor é Pedro de Camargo e editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo O Trabalho, ou seja, o concurso que se estabelece por necessidade de apropriação, não somente física, mas também mental. E Pedro de Camargo afirmando que ele não é um castigo, mas uma bênção, ou seja, uma oportunidade de interatividade
em que contribuímos com a nossa parcela para o desenvolvimento social. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, no seu capítulo 3, da terceira parte dessa obra, da Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho. A questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E os instrutores da humanidade responderam a Kardec: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E a questão 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, não necessariamente, meu caro ouvinte, as atividades físicas relativas ao corpo, mas a criatividade, a elaboração mental, o concurso da palavra, da instrução, da vivência íntima, de reflexões, tudo isso é trabalho. E a questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Então, como os espíritos responderam que o trabalho se impõe ao homem, Kardec está perguntando por quê. E eles respondem: por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, meu caro ouvinte, esta imposição se estabelece por conta da conexão que temos em espírito com o nível material que vivemos ora no planeta. Nós precisamos desse concurso para desenvolvermos a inteligência e sair desse estado de infância. E para aqueles que não apresentam a condição física, vão usar a mente, vão usar o pensamento, a criatividade, o uso da palavra, porque Deus estabelece para cada um de nós compensações favoráveis com a sua misericórdia divina. O objeto do trabalho não está, como se imagina, continua Pedro de Camargo, unicamente no lucro, na compensação econômica que proporciona. Além desse aspecto, que corresponde ao utilitarismo, há um outro que nos não deve passar despercebido. Então veja que no início do capítulo, Pedro Camargo estava dizendo para que se não estabelecesse um concurso de foco exclusivo ao utilitarismo e que há algo que se deve reconsiderar, não pode passar despercebido. Queremos referir-nos à sua finalidade essencial, ao seu motivo elevado, que é promover e acoroçoar nossa evolução. Tal é, em realidade, a razão superior do trabalho. Como os espíritos responderam a Kardec: o concurso do desenvolvimento e evolução da sociedade e o nosso desenvolvimento intelectual para não permanecermos na infância, e muito menos enxergar exclusivamente os seus lucros. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula
todas as previsões, e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis porventura que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Então, meu caro ouvinte, tudo que for conquistado ilicitamente, cedo ou tarde, retornará à posse daquele que apresenta, então, a dignidade de possuí-la. Contas serão pedidas, até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com o prejuízo de outrem. O fato, porém, de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advém desse fato, não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Mensagem de um espírito protetor na cidade de Bruxelas, em 1861. Então, meu caro ouvinte, todo o trabalho que não resulta em favor do crescimento social, da equivalência desses bens no usufruto e direito de todos, esta posse superficial, resultado do egoísmo e da falsa supremacia do orgulho, estabelece que ela não pertence realmente porque não houve dignidade do conjunto, não houve sentimento de coletividade, e aí não permanece com aquele que julga, por mais títulos, por mais prevenção que tenha estabelecido, se não houver adquirido realmente de consciência esses bens temporários. Na verdade, meu caro ouvinte, os verdadeiros bens que conquistamos são aqueles que nós podemos doar de nós mesmos. E é por isso que Jesus ensinou que aquele que busca os gozos terrenos, seus excessos, e se apropria desses bens de forma ilícita ou indigna, já recebeu a recompensa da terra, e na condição de espírito não adquiriu coisa alguma. E aí temos que retornar para restabelecer o concurso da reencarnação nesse sentido. E P. de Camargo conclui: e por ser assim, ninguém perde o trabalho que executa. Se falha acaso o resultado pecuniário, aquele outro nunca falha. A compensação divina do esforço ou da obra realizada é moeda que jamais o obreiro deixa de receber. Portanto, quem trabalha enriquece sempre, se não a bolsa, o cérebro e o coração. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículos 27 a 30. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue a nos proporcionar a oportunidade do exercício do bem, no trabalho útil do desenvolvimento das nossas inteligências, do desenvolvimento do sentimento e da nossa apropriação e contribuição com a sociedade em favor do conteúdo da coletividade social, para engrandecermos-nos diante do Pai em espírito, em verdade, em luz e amor, e que a nossa prática profissional seja exercida com o dever de consciência despertada, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Obras de Pedro de Camargo. Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora, chegou a sua vez. Uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis vai tornar sua busca mais fácil, sempre focada em atender às suas necessidades e desejos. Agende agora a sua visita. Ligue 21 2490 1132, 21 2490 1132 ou acesse a página no Instagram @gaimóveis para mais informações. Ações.